Olá a todos e todas, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos falar sobre capitanias hereditárias. Antes, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixe o seu joinha. Se você gostou, você compartilha com seus amigos. E se ainda quiser, você deixa seus comentários aqui embaixo, deixando aquela sua pergunta para que a gente possa te responder. Vamos à vinheta. Hoje vamos tratar especialmente das capitanias hereditárias, né? Que é um tema que está ligado aí ao Brasil Colônia, né? Esse tema é um tema que é possível de cair no Enem, é possível de cair em questões de concurso público, então ele tem uma importância dentro, dentro do conceito, dentro daquilo que nós chamamos de história do Brasil, né? E é um momento importante da nossa história para que a gente possa compreender a formação, inclusive a formação, né, do território brasileiro, né, daquilo que vai se tornar o país a de futuro. A coroa portuguesa precisava defender a região costeira dos ataques e não tinha recurso financeiro ou humano para fazer isso. Uma solução encontrada foi estabelecer o sistema de capitanias hereditária, sistema que já tinha sido testado em outros locais, né, e que ela trouxe para cá para que aqui no Brasil se estabelecesse. Foram porções de terras, essas capitanias hereditárias, foram porções de terras concedidas a donatários, né, comandantes dentro dessas capitanias, e eles tinham por obrigação governar, né, no momento em que estava fazendo a colonização, colonizando, resguardando e desenvolvendo a região com recursos próprios. Então, as capitanias hereditárias, apenas as terras eram cedidas a esses capitães. No entanto, eram os recursos desses capitães que faziam a economia, no período das capitanias hereditárias, funcionar. Então, é um sistema que se instalou-se a partir de 1534. O rei de Portugal decidiu repartir o Brasil em 15 lotes. Esses lotes foram chamados de capitanias hereditárias, que iam do litoral até o limite estipulado no Tratado de Tordesilhas. Esse sistema já tinha sido utilizado pelo governo português nas Ilhas da Madeira e do Açores. É importante que a gente saiba como que alguém se tornava um donatário, um capitão, digamos assim, donatário, né? Um capitão donatário de uma capitania, através de dois documentos. Então, dois documentos eram emitidos para um senhor que se tornava aí um donatário. A carta de doação, atribuída ao donatário a posse hereditária da capitania, sendo proibida a sua venda, então ele recebia essa capitania e só podia passar essa capitania para um descendente seu, para um herdeiro seu, né? Então não podia vender essa capitania. E a carta foral, essa carta foral é onde estava estabelecidos os direitos e deveres dos donatários, né, para com a terra. Além dos direitos e deveres do donatário, eles tinham o direito de criar um vilarejo e doar parte dessas terras. Essas terras doadas pelos donatários se chamaria sesmarias a aqueles que interessavam cultivar essas terras. Seu sesmeiro, após 2 anos de uso, passava a ser os donos da terra. E a desempenhar o papel de autoridade judicial e administrativa. Então, ele também, dentro dessas capitanias, esses donatários eram juízes, né, e administrador dessas terras. E, além disso, vinha também o direito de escravizar os índios, também estava colocado aí nesse contexto, o direito de escravizar os índios. Tinha o direito de receber a 20ª parte do lucro sobre o comércio de pau-brasil, né? Então, mesmo que ele passasse essas terras para os sesmeiros, esse sesmeiro, ao fazer o comércio do pau-brasil, 20% dos lucros era desse donatário, e tinha a obrigação de pagar o dízimo
ao rei de Portugal, que significava 10% das receitas adquiridas. Fosse essas receitas da venda do pau-brasil, receita dos lucros advindo dos lucros advindo da venda do pau-brasil pelos sesmeiros, ou lucros advindo também das receitas advindas daquilo que se produzisse aqui, que de início foi a cana-de-açúcar. A coroa recebia 1/5 dos metais preciosos também encontrados nas terras dos donatários, ou seja, mais 20%, o que durante muito tempo foi chamado aí do quinto dos infernos, porque os donatários não gostavam muito de fazer esse pagamento. Até hoje a gente não gosta muito de pagar tributo. As capitanias fracassaram por 3 motivos. Né? Ao longo do período, essas capitanias começaram a fracassar, os donatários não tinham dinheiro para fazer a manutenção, para manter essa manutenção, fazer esses pagamentos, então essas capitanias começaram a fracassar. Então, um dos pontos que ajudou no fracasso da economia dessas capitanias foi o preço do açúcar no mercado internacional. Né? Um outro elemento foi os ataques constantes dos indígenas. Os indígenas, para proteger suas áreas, suas tribos, eles resistiram à presença desses capitães nessas capitanias. Então, tinha diversos ataques indígenas, diversas disputas, né? Um dos exemplos é a capitania de Itamaracá, quando ela sofre ali a tragédia de Itacoaém, que dá origem à capitania da Paraíba, é um desses, né? A resistência dos indígenas. A presença estrangeira na costa brasileira, né? A gente já viu em outros vídeos nossos, inclusive, no nosso canal tem, falando da presença de outras nações que tentaram ocupar as costas brasileiras, e o alto custo das capitanias levou 10 dos 12 donatários à falência financeira. Então, 2 capitanias prosperaram e 10 faliram. Curiosidades. Das 15 capitanias, apenas 2 tiveram bons resultados. O rei ficava com os melhores lucros e os donatários com os maiores encargos. Em apenas 10 anos, o governo português percebeu que o projeto de capitania era o suficiente para colonizar o Brasil. E, apesar disso, as capitanias hereditárias só foram extintas em 1821, né, muito distante aí de quando ela foi criada, em 1534. Deixo para vocês aqui que quiserem aprofundar no tema, lembrando que isso é um vídeo curto, aí só para a gente lembrar do tema. Nós temos aí o Capistano de Abreu, né, que é Capítulos da História Colonial. Isso é uma publicação aí do Senado Federal. Também deixa aí o Eduardo Bueno, né, Capitães do Brasil, a saga dos primeiros colonizadores, da editora Objetiva, de 1999. Deixa aqui também o Carlos Malheiros Dia, História da Colonização Portuguesa no Brasil. Também está disponível lá na Biblioteca do Senado, onde você pode baixar. E, por fim, eu deixo aí o Hélio Viana, História do Brasil, Edições de Melhoramento, 1970. Quero agradecer a todos e a todas que estiveram conosco, participando desse momento aqui, de forma rápida, sucinta, para não deixar o vídeo muito longo. Aqui um pouco do que foi as capitanias hereditárias no Brasil. Né? Dizer mais uma vez que, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, até porque nós temos a meta de chegar a 3 mil inscritos até o final do ano. Deixe o seu joinha, né? Ou se você não quiser deixar o seu joinha, diga que não prestou, deixe o seu dislike e compartilhe com seus amigos para que a gente possa ter um alcance maior. E se você tiver alguma pergunta ou alguma dúvida, deixa conosco aqui nos nossos comentários e até o nosso próximo vídeo.